A sua Bíblia, ainda como abertura, em Gênesis capítulo 1. Vou tentar ser, então, o mais breve possível. Fizemos os slides aqui agora, né? Assim entendemos de fazer. Gênesis 1. Acessei isso que vou passar para os irmãos numa palestra, né? Essa semana. E nessa palestra, então, o Espírito falou algo ao meu coração e o primeiro sentimento é transmitir para os irmãos na primeira oportunidade que estou tendo. Dizer para os irmãos que essa é a forma de demonstrar o meu amor por vocês, dentro das minhas limitações. Então, Gênesis 1, verso 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos orar e então faremos aqui aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Ó Deus, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor. Obrigado porque podemos, ainda que de uma forma tão limitada, como veremos nesta noite, ver algo do Senhor. E vemos como Moisés, vemos pela fé, vemos o invisível, porque aguardamos e contemplamos também, ó Senhor, como Moisés, a recompensa, essa comunhão plena contigo. Então entregamos esse tempo aqui diante do Senhor e que o Senhor possa, ó Pai, da mesma forma que falou ao meu coração, falar ao coração dos meus irmãos, para que juntos nós possamos amá-lo cada vez mais, não por aquilo que o Senhor faz por nós, mas por aquilo que o Senhor é. Essa é a intenção dos nossos corações, amá-lo por aquilo que é e não apenas por aquilo que faz. Muito obrigado, Senhor, nós oramos em teu precioso nome. Amém. Então, de uma forma bem objetiva, nós sabemos que o verso 2 fala que a terra se transformou. Então, a partir do verso 2 de Gênesis, presta atenção nos dados, são dados, mas que você vai ter que vê-los pela fé. Então, a partir de Gênesis 2, quando Deus refaz a terra, até os nossos dias, nós temos aproximadamente 6.000 anos. Aproximadamente 6.000 anos. A história contada da Bíblia, de Gênesis 1, 2, até os dias de hoje. Aproximadamente 6.000 anos, contabilizados. Só que de Gênesis 1 para Gênesis 2, nós temos um tempo não calculável. Né? Deus criou e a terra ficou nesse tempo, até o momento, então, assim cremos, é uma teoria que cremos, Deus julga Satanás, joga ele para a terra, então, se transforma, como está escrito aqui. Depois o Senhor vai reorganizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. E é esse tempo que eu quero mostrar para os irmãos agora, nessa introdução, para que você veja a beleza do Senhor. Então ficou claro aqui, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, tem um tempo que não é muito calculável, de Gênesis 1:2 até os dias de hoje, aproximadamente 6.000 anos. Do Senhor Jesus até hoje, um pouco mais de 2.000 anos. Certo? Então, João, primeiro, por favor, pedi o João para colocar para vocês visualizarem, vai ajudar um pouco, depois vai ter o áudio para você ver em casa. Então nós temos a distância entre o Sol e a Terra, é aquela distância ali, 149 milhões de quilômetros, tá? Isso corresponde a 8,3 minutos luz. O que é isso? Quando você está sentado na sua varanda de casa, você pode fazer isso amanhã cedo. A hora que o primeiro raio de luz toca em você, se você estivesse olhando para ele, né, através de um telescópio, mas pensa que você está vendo ele. Ele nasceu lá no Sol 8,3 minutos antes de chegar em você. Compreendeu? Ele, para percorrer essa distância, quando ele nasce lá naquele vulcão que é o Sol, até aquela luz que foi projetada lá, aquela explosão que gera luz e calor, chega até você, demora 8,3 minutos. Certo?
Compreendeu isso? É muito importante você compreender isso. Ou seja, o raio de sol que chega em você e você olha para ele, Deus criou ele 8 minutos antes, certo? Pelas ações lá no sol. Então, 8 minutos ele demora para percorrer essa distância. Tudo bem? Tá claro mesmo? Alguma dúvida? O raio de sol demora 8 minutos para chegar a você. Ou seja, ele nasceu 8 minutos antes de chegar em você. Certo? Agora, o Sol é a primeira estrela, a mais próxima da Terra é o Sol. De todas essas que você vê por aí à noite, o Sol é a primeira, a mais próxima. A segunda estrela mais próxima da Terra é a Alfa Centauri, ela está a 4,3 anos-luz. O que é isso? Quando escurece, eu não sei qual que é essa aí, mas vamos pensar que você olha para ela, certo? Na hora que você olhou para ela, que você viu aquela luz, aquele momento que você viu a luz, aquela luz que você viu, ela nasceu 4 anos atrás. Porque o telescópio ele vai captar uma fotografia ou uma luz que foi gerada lá. É isso que ele vê. Então nós olhamos daqui para lá e como nós vemos aquela luz da estrela, ela nasceu 4 anos atrás. O Sol, 8 minutos, lembra? A segunda estrela mais próxima, 4 anos atrás. Então nós já podemos comprovar que o universo tem 4 anos. Porque nós já vimos a segunda estrela. Mas, pode deixar aí, João. Mas a ciência foi evoluindo e o telescópio foi evoluindo e nós já conseguiríamos ver, por exemplo, a minha idade, 46 anos luz atrás. Ou seja, eu poderia, só imaginando, se de hoje eu olhasse para trás, me ver nascer. E aí você já começa a embananar a cabeça. Mas é isso que a gente vê quando a gente vê pelo telescópio. A gente vê algo que aconteceu. Próximo. 1 ano-luz tem essa distância aí. 9 trilhões, 460 bilhões, 730 milhões, 472.580 quilômetros. 1 ano. A segunda estrela tem 4, viu? Lembra? Então é 4 vezes essa distância. Por isso gasta 4 anos. Então quando ela pisca lá, ela tem que percorrer 36 trilhões de quilômetros até chegar em você. Então você vê a distância e o tempo. Conseguiram visualizar? Ou seja, olhando para trás, nós temos um tempo já de 4 anos. Próximo. O universo conhecido, o que é o universo conhecido? Quando o telescópio olha para trás e ele vê uma imagem de luz, o que ele conseguiu ver está a 13 bilhões de anos atrás. Então pode-se comprovar que o universo poderia ter sido criado há 13 bilhões de anos atrás. Então você começa a ver o tamanho da criação e o tempo dessa criação. E você, espero eu, começa a ser impactado por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus é. Então, às vezes, nós olhamos para a nossa vida, e isso aqui não é para diminuir você, como se dissesse assim, você e eu somos um nada. Não, é para dizer que, para Deus, e isso aqui nós estamos falando nem da eternidade ainda, nós estamos falando daquilo que Deus criou, Gênesis 1:1. Pode ter sido criado há 13 bilhões de anos atrás. O que é 13 bilhões de anos-luz atrás? Você tem que multiplicar 13 bilhões vezes 9 trilhões para você imaginar a distância. E pensar no tempo. Porque a grande pergunta é hoje, como que tudo começou? Quando que isso começou? Então, quando você começa a visualizar isso, você começa a pensar que Deus, Ele é muito mais do que nós podemos imaginar.
Porque esses 13 bilhões, na verdade é 13,7 bilhões de anos-luz, é o que o telescópio criado hoje consegue ver. Então esse telescópio, pelo tamanho dele, ele consegue ver. Aí perguntaram-se então para essa pessoa, por que não coloca uma lente a mais e vê um pouquinho mais? Porque atrás de 13,7 bilhões não dá para enxergar mais. Não é porque o telescópio não consegue, lá é além da visão. E eles estimam, então, porque eles não conseguem ver, mesmo que eles criassem um outro telescópio hoje, eles não conseguem, eles estimam, então, que o universo tenha 46 bilhões de anos-luz. Veja, isso aqui não é eternidade. Não, isso aqui pode ser do momento que Deus criou até Gênesis 1, 2. Então você pensa, por um lado, na arrogância daquele homem que diz que o universo evoluiu. Ele estaria partindo de um tempo há 46 bilhões de anos-luz atrás e deduzindo que nós somos evolutivos. Então, irmãos, que isso possa ajudar o irmão a contemplar essa luz que veio ao mundo. E ele estava lá na criação, e ele estava em Gênesis 1, 2, quando Deus reorganiza. Então nós temos 6.000 anos de Deus reorganizando. Nesses 6.000, Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e foi entronizado. Já se passaram 2.000 anos, mas Deus criou a Terra pode-se até 46 bilhões de anos atrás. Então esse é o Deus que eu creio, que é Senhor de tudo. Então quando você olha para o Sol, ele está a 8 minutos de você, de distância. Mas agora você já sabe, não só o tamanho em distância, mas que o universo foi criado. Porque se nós conseguimos ver há 13 bilhões de anos, é porque algo existiu lá e percorreu o tempo até hoje para a gente poder ver. Então esse é o nosso Deus, ou pelo menos o que se pode ver com os nossos olhos humanos através de um telescópio. De novo, me permitam frisar, isso ainda não é a eternidade, isso é o tempo criado. É o tempo cronológico. Então que isso possa confortar o seu coração, impactar o seu coração. Peça a Deus que fale ao seu coração para que você sinta, né, o que Deus tem para você e para mim. É algo assim que realmente dá um nó na nossa cabeça quando nós olhamos para esses números. E aí você tem que pensar ainda de uma forma mais pessoal. Toda esse poder, essa plenitude, essa complexidade de Deus para criar esse universo que a gente não consegue medir em tamanho, porque teríamos que multiplicar 13 bilhões ou 46 bilhões vezes 9 trilhões, nós não conseguimos multiplicar. Todo esse poder, essa força foi concentrada em um único foco: edificar a igreja. Eu edificarei. Então, se Deus pôde fazer isso e sustentar isso por esse tempo todo, nessa distância toda, nada mais simples, entre aspas, para Ele, edificar a minha e a sua vida como a igreja dele. Então, ore sobre isso, porque é esse conhecimento espiritual, prático e simples que nós precisamos do Senhor, para que nós possamos romper nesses dias, porque nós olhamos para hoje, para ontem e para amanhã e ficamos preocupados, né? Nós olhamos para a distância que vivemos um do outro e ficamos tristes porque às vezes não podemos nos ver 2 quilômetros, 3 quilômetros. Quando nós pensamos numa distância dessa, né, nós pensamos que Deus, Ele está próximo.
Então, quando Filipenses diz que perto está o Senhor, irmãos, é essa intensidade de distância aplicada à presença do Senhor na sua e na minha vida com realidade que nós precisamos contemplar. Ouça o áudio de novo depois e medite para que o Senhor fale ao seu coração. Amém? Vamos orar, e o irmão João irá continuar então, porque o Senhor também depositou algo no coração dele sobre luz, né? Então que Deus possa continuar falando ao nosso coração. Pai, nós mais uma vez te agradecemos. Como vimos, nós não conhecemos nada do Senhor, mas também, Pai, certamente, como diz a tua palavra, aquilo que conhecemos é suficiente para crermos e perseverarmos em seguir ao Senhor. Então, muito obrigado, porque ainda que nós não consigamos absorver e desfrutar de tudo que o Senhor é, nós podemos viver extremamente satisfeitos, confiantes e felizes, desfrutando daquilo que o Senhor já se revelou a nós. Fale aos nossos corações, ajuda-nos para que possamos, ó Pai, seguir confiados de que o Deus que servimos é muito maior do que imaginamos, pensamos ou até de certo modo cremos. Livra-nos de colocar o Senhor, que é um Deus tão grande, que segura esse universo na palma da tua mão, em uma caixinha limitada por nós, os homens. Então nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos, porque fomos introduzidos naquilo que é o que chamamos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o Senhor, para todo sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus a tudo que já nos foi falado, né? Eu não vou apressar o que o Senhor depositou no meu coração. Se for necessário, irei dividir, né? Mas não vou ser apressado. Creio que o Espírito há de construir uma linha a partir do que já começou nessa noite, né? Os textos, até havia comentado com ele que os textos de abertura falam de luz. Nós não tínhamos combinado nada, né? Então o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos abrir então, inicialmente, em Salmo capítulo 36. Salmo 36. Versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Salmo ainda, capítulo 43. Versículos 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Penso que esses dois versos também refletem bem o que o Senhor está fazendo com Jó a partir do capítulo 38. O que o Senhor está fazendo? Ele está lançando luz na vida de Jó e conduzindo Jó à sua presença. Quando nós chegamos no capítulo 42, é isso que nós vemos. Um Jó agora que foi aproximado à presença de Deus. É isso que fala os tabernáculos, né, o monte e todas as outras figuras. A palavra de Deus conduzindo-nos à presença de Deus. E ainda, Salmo 139, bem conhecido, inclusive
O Senhor nos deu graça de ver esse salmo recentemente, né? Não faz muito tempo. Salmo 139, versículos 23 e 24. Observa que em todos esses salmos nós encontramos um pedido, né, para que o Senhor lance a sua luz. Penso que não há outra, vamos dizer assim, postura melhor para nós ao estudarmos o livro de Jó. Um pedido sincero dos nossos corações, dizendo: Senhor, envia a tua luz e a tua verdade. É na tua luz, Senhor, que eu vejo a luz, né? Então, aqui também há um pedido de Davi. Ele termina assim esse salmo, verso 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos ou inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, repetindo, para quem não anotou os textos, né? Salmo 36, 9, capítulo 43, versos 3 e 4, e o Salmo 139, versos 23 e 24. Vamos ter mais uma palavra de oração e nós vamos seguir até onde o Senhor nos permitir. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos falou nessa noite, e por tua graça, tua bondade, tu possas estender esse momento, Senhor, não apenas em mais alguns poucos minutos que teremos aqui, mas que possamos viver uma vida, Senhor, diferente contigo. Nos ajude, Senhor, lance luz nas nossas trevas, nos aproxime de Ti, Senhor. Obrigado porque a Tua luz não é uma luz que descarta, é uma luz que aproxima. Obrigado, Senhor, porque Tua luz é perfeita. Obrigado porque na Tua luz nós recebemos verdadeira luz a respeito de Ti e a respeito de nós. Louvado, bendito é o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos caminhado com a ajuda do Senhor nesse livro de Jó, né? Eu não vou frisar uma janela muito grande, apenas lembrar os irmãos, nós estamos nos discursos de Deus, no capítulo 38 de Jó. Após Jó colocar a mão na boca, Eliú introduz ali algo, o Senhor aparece, dá uma primeira volta com Jó, obtém de Jó uma resposta. Temos já enfatizado isso repetidas vezes, da importância da nossa resposta. Quando o Senhor lança a sua luz sobre nós, Ele aguarda uma resposta. E Ele obteve essa resposta em Jó. E esta resposta, no contexto de Jó, foi um movimento até sua boca. E esse primeiro movimento levou Jó a ver que ele era de pouco valor. Ainda há muito valor nele ainda, mas ele já deu um passo. Aquele que era autocentrado, né, soberbo, se vangloriava em si mesmo, né, tinha sim uma estatura diante do Senhor, mas de alguma forma isso que ele tinha diante do Senhor se tornou para ele um objeto de contemplação. Mas agora o Senhor deu um primeiro movimento com Jó, Jó coloca a mão na boca e o Senhor pode prosseguir com ele. Então, na semana retrasada, né, que nós fizemos o primeiro movimento então desses discursos, o Senhor introduziu um animal, o behemoth, né, que alguns veem como um rinoceronte, outros como um hipopótamo. Isso não tem tanta importância, né? Penso que a aplicação mais importante para nós é o que a própria palavra nos diz a respeito desse animal. Então nós procuramos caminhar aí, vimos então que só Deus pode abater a soberba. O Senhor tem batido muito forte nessa questão da soberba, nesse caminho que temos traçado com Jó, e não é à toa. A soberba, nisso que nós chamamos de um caminho para a maturidade, é de fato algo que caminha junto. Então nós precisamos ter muito cuidado, não importa muito quanto tempo de vida temos com o Senhor, a soberba sempre vai estar ali, e nós precisamos estar aos pés do Senhor em dependência, quieto ali, ouvindo do Senhor, mantendo um coração ensinável, para que de alguma forma a soberba não nos alcance. A soberba é um mal terrível, ela é um passo da loucura, ela é um passo da ruína. Então que o Senhor nos ajude, para que de alguma forma, aquilo que Ele mesmo, preste atenção nisso, o caminho de maturidade é um caminho que o Senhor mesmo nos está levando. A glória é do Senhor. Por mais que conte com uma resposta nossa, tudo que temos, tudo que tem sido feito nas nossas vidas, vem do Senhor. Então, se de alguma forma
de alguma maneira nós acharmos que isso emana de nós, que isso de alguma forma é mérito nosso, irmãos, aí está a nossa ruína, ou aí está o nosso passo que falta para a ruína. Então que o Senhor nos ajude. Os irmãos vão ver que um novo animal será inserido agora, a partir do versículo 1 do capítulo 41. Um novo animal será inserido no contexto, e nós veremos que o Senhor continuará essa linha da soberba. Então vamos ler comigo, podem ir a Jó, capítulo 41. Penso para que fique de uma maneira mais didática possível, para que os irmãos possam então anotar e considerar diante do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura corrida do texto, dos versos 1 a 34 do capítulo 41, e depois então nós vamos considerando algumas coisas na medida que o Senhor nos for concedendo graça, tá bom? Então os irmãos podem anotar, nós temos construído algumas divisões. A quarta divisão, os irmãos podem colocar, número 4, vai do capítulo 41, verso 1 até verso 34. É a quarta divisão. Os irmãos, ao retornarem às anotações, verão que nós fizemos 3 divisões, então, desse segundo discurso. Capítulo 41, versos 1 a 34. Todo o capítulo 41. Os irmãos já podem anotar aí, para que fique bem organizado, na frente mesmo desses versos, um animal que é o crocodilo. O crocodilo. E na frente também, na frente do crocodilo, os irmãos podem colocar a soberba. Capítulo 41, versos 1 a 34, o crocodilo, e na frente a soberba. Apenas antes de ler, deixe-me colocar algo para que fique claro, sei que já falei isso, mas é importante para que nós não percamos de vista. Nada que está contido no livro de Jó é algo meramente histórico. O Senhor não introduziu esses animais apenas para falar deles. O Senhor, ao falar da constituição desses animais, ao falar desses animais, Ele está aplicando a Jó. Ele fez isso quando falou do Behemoth, e Ele fará isso também agora, na medida que nós vamos lendo, nós vamos perceber, Ele fará isso também com a figura do crocodilo. Então apenas mantenham em mente que o Senhor, ao citar os animais, Ele está aplicando a constituição, a maneira como Ele formou esses animais a Jó. E estendendo um passo a mais, caso muitas vezes nós também não tenhamos esse assimilar, estendendo a Jó, estende também a nós. Então o Senhor, ao tocar nesses pontos, ao falar, por exemplo, das escamas, da dupla couraça que há no crocodilo, nós vamos ver as aplicações disso. Ele está falando em primeiro momento para Jó, que teve essa experiência com o Senhor, mas estende também a nós, porque nós temos entendido que a vida de Jó é sim um modelo de um trabalho que o Senhor faz nas nossas vidas também. Então penso que isso seja muito importante, apesar de ser elementar, que nós precisamos ter isso bem fundamentado, para que nós possamos considerar juntos o que o Senhor há de nos falar a partir de agora. Amém? Então vamos ler desde o verso 1. Podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te farás muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou o repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões, ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo?
ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho. Preste atenção nessa figura, irmãos. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem ajustada como por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procedem fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó debaixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é palha e o cobre, pau podre. A seta o não faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como caldeira de unguento. Após si, deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter se encanecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Parece muito claro, né, irmãos, na medida que lemos que o Senhor ele está novamente tocando na questão da soberba e do orgulho. Irmãos, antes de nós prosseguirmos, eu queria colocar algo. Nunca perca de vista que esse trabalho que o Senhor está fazendo na vida de Jó é um trabalho feito em um filho. Parece que isso é elementar novamente, mas nós não podemos perder isso de vista. O Senhor nos colocou em Cristo, e daí nunca ninguém jamais poderá nos tirar. E estando em Cristo agora, porque estar em Cristo não é o ponto final, é o ponto inicial e permanente. Louvado seja o Senhor. Ninguém jamais poderá tirar. Mas agora, estando em Cristo, o Senhor está realizando um trabalho nas nossas vidas. Ele está formando Cristo em nós. Então nós estamos em Cristo, mas agora o trabalho diz respeito ao quanto de Cristo está sendo formado em nós. Maturidade espiritual que nós tanto falamos não é nada mais do que Cristo sendo formado em nós. Então, quando nós pensamos no trabalho de Deus na vida de Jó, é um trabalho feito por um pai na vida do seu filho. Não é um trabalho descartável, é um trabalho de aproveitamento. Penso que antes de nós prosseguirmos, devido às fortes exortações que temos recebido, precisamos ver essas exortações, admoestações que temos recebido da parte do Senhor, como algo vindo das mãos do nosso Pai Celestial, que tem um fim proveitoso nas nossas vidas. Porque senão, na medida que nós vamos sendo exortados, como já foi manifestado, e sim, isso acontece mesmo, nós podemos ir desfalecendo, desanimando.
mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude para que o trabalho que Ele está fazendo, que envolve ensino, exortação, admoestação, seja um trabalho de estímulo para nós, de alegria para nós, pelo fato do Senhor estar nos conduzindo à imagem de Cristo. Não há nada mais valoroso do que isso, irmãos. Então, agora nós vamos entrar numa nova sessão, onde o crocodilo foi inserido e o Senhor continua tocando no orgulho e na soberba de Jó. E evidentemente no nosso orgulho e na nossa soberba. Irmãos, se nós achamos que não temos orgulho e soberba, aí já é uma demonstração de que temos. Então que o Senhor nos ajude para perceber que nenhum de nós está livre disso. Como já disse, podemos ter 20, 30, 40 anos de vida com o Senhor, de carreira cristã. Nós não estamos livres disso. A soberba vai caminhar lado a lado, porque a maturidade espiritual, além de formar algo dentro de nós, também formará algo fora de nós, frutos. Só que se nós enxergarmos isso, como já disse, partindo de nós mesmos, então aí está a soberba. Então que o Senhor nos ajude, para que na medida que o Senhor for nos conduzindo à maturidade, e que deve haver isso, que o Senhor nos leve à maturidade. É tão triste, né, irmãos? O Senhor está falando, refalando, falando, refalando, e não está obtendo numa assembleia a maturidade espiritual. Que haja maturidade, que haja crescimento, mas tendo esse crescimento, tenhamos a consciência de que a soberba está concorrendo lado a lado, para que o Senhor nos ajude. Então não perca isso de vista. Nós vamos continuar numa linha e quero também acrescentar algo que o Senhor me traz aqui. O livro de Jó, ele é um livro processual. Os irmãos perceberam que há etapas nesse livro. Por favor, redobre sua atenção aqui. O livro começou com uma crise, lembra? Golpes duríssimos. Depois passou por um processo, que agora Satanás foi colocar de lado, é Deus e o seu servo Jó. Mas o livro não terminou no processo. Por isso, tenhamos paciência. O Senhor há de nos conduzir ao fechamento desse livro. Mas penso que o Senhor está nos conduzindo por etapas sequenciais, que também refletem nossa vida de alguma maneira, em maior ou menor medida. Não necessariamente que tudo, ou estamos naquele processo ou naquele outro, mas sim, de certa forma, em maior ou menor medida, se aplica a nós, irmãos. E nós precisamos considerar diante do Senhor. Mas como termina o livro? É aí que está a chave. O livro não termina com uma derrota de Jó, com um descarte de Jó. Não, o livro termina com Jó recebendo a dupla recompensa, ou o direito da primogenitura. E o Senhor há de nos ajudar, e através dessa chave que os irmãos vão ver, porque isso está ligado à maturidade. Às vezes podemos achar que maturidade não tem importância. Maturidade tem muita importância. Parece-me, irmãos, que o direito da primogenitura, assim como vamos ver também no Novo Testamento, está ligado a filhos maduros. Então, por isso, a importância de nós considerarmos diante do Senhor tudo o que Ele nos tem falado em Jó. Então, que o Senhor nos ajude. Então, num primeiro momento, como já disse, o sentimento inicial desses versos parece claro, na medida que há uma repetição de soberba, força, orgulho. Então, parece claro que o sentimento está aí e que o Senhor está ministrando a respeito disso. Eu gostaria de ler um texto que tive acesso, que resume bem, depois os irmãos podem tomar o áudio, e fazer, se desejarem, a escrita desse texto. Eu vou ler um texto que resume bem esses versos de 1 a 34 e que também falam muito, irmãos, da nossa vida com o Senhor. Então eu gostaria de ler, e esse texto vai tocar principalmente na questão da soberba. Ele foi escrito por um puritano, ouvi um áudio e escrevi ele para que pudesse compartilhar com os irmãos. Então ouçam bem. Esse texto diz respeito a esses 34 versos que nós vamos depois considerar algumas coisas. Esse irmão, então, escrevendo, diz assim: quando tu queres me guiar, eu é que me controlo. Quando tu queres ser soberano, eu é que dirijo a minha vida. Quando tu queres tomar conta de mim, eu me basto. Quando eu deveria depender das tuas provisões, eu me supro. Quando eu deveria submeter-me à tua providência, eu faço a minha vontade. Quando eu devia ponderar, honrar e confiar em ti, eu me sirvo. Eu critico e corrijo as tuas leis para se adequarem a mim. Em vez de a ti, eu busco a aprovação dos homens. E eu sou por natureza
um idólatra. Senhor, o que eu mais quero é levar o meu coração de volta para ti. Irmãos, que texto precioso. Encorajo os irmãos depois a tomarem nota desse texto. Que palavras, irmãos. Submissão, né? Dependência, provisão. O soberbo não sabe o que é isso. O soberbo, ele provê para si. Ele depende só de si. E nós vamos ver, então, na medida do texto, como esse sentimento tão precioso que esse irmão escreveu, né? E ele escreve como que dizendo ao Senhor, né? Uma oração, é linda, irmão, demais. Então, esse sentimento desse texto vai ser expressado na medida que nós formos tocando alguns versos deste capítulo 41. Então, irmãos, nós veremos que como Deus destruiu a soberba de Jó. Essa é uma pergunta muito importante para se fazer. Como que Deus pôde abater a soberba que há em Jó? Sabe o que Deus fez, irmãos? Deus destruiu as obras de Jó. As nossas obras são o principal armamento da soberba. E aqui nós não estamos falando que as obras não têm valor. Muito pelo contrário. O Senhor há de nos conduzir, irmãos, na medida que estivermos aqui perseverando juntos, a vermos que as obras têm muito valor. Mas como disse, as nossas obras não podem se tornar para nós objeto de nossa contemplação. Tudo que somos, que temos, que fazemos, só pode ser assim, porque Deus nos tem dado. Então, Deus destruiu as obras de Jó, porque as nossas obras são o principal armamento da soberba. E as nossas realizações, então, espirituais, elas não podem ser motivos, irmãos, para nós nos gloriarmos em nós mesmos. Quando algo que somos ou que nós fazemos se torna esse objeto, como já disse, isso se chama soberba. E soberba é estar a um passo da loucura. Isso está em Marcos capítulo 7, um texto que nós estudamos recentemente. Então, nós temos nesse capítulo 41 um animal grandioso chamado Leviatã no original, né? Trouxe no original do outro, é Behemoth. No original desse daqui é Leviatã, que aplica-se então como um crocodilo, né? E desde já, irmãos, eu gostaria que vocês percebessem que o orgulho e a soberba caminham ali lado a lado. Nós estamos no capítulo 41. Isso também é muito importante, eu já falei isso, mas eu queria que vocês percebessem aplicado no livro de Jó. Nós estamos no capítulo 41. Teoricamente, né, no final do processo que o Senhor está realizando na vida de Jó. A soberba está aqui. Percebe como o princípio que eu trouxe está aplicado em Jó? Nós estamos no capítulo 41, só falta o 42. No que diz respeito à experiência do livro de Jó, nós estamos a um passo, irmãos. A soberba está aqui no capítulo 41. Então isso mostra que esse princípio que não tirei de outro lugar senão das Escrituras. A soberba continua lado a lado o tempo todo. E até mesmo, irmãos, a nossa espiritualidade, a nossa maturidade pode nos conduzir à soberba. Nós podemos pensar, já sei muito, já faço muito pelos outros, outros dão bom testemunho a respeito de mim. Quando estou na presença do mundo, eles sequer têm coragem de falar alguma coisa a respeito de mim. Todos me elogiam. Eu conheço bem as Escrituras e sou capaz até mesmo de ensinar outros. Muitas outras coisas poderiam ser colocadas nessa lista. E aqui eu queria trazer o alerta. Cuidado, irmãos. Cuidado. É esse sentimento que brota do interior, que é a soberba, que o Senhor precisa perscrutar. Muitas vezes nós não vamos expor a outros esses sentimentos que acabei de dizer, mas eles estão lá, porque é de dentro que eles procedem, é do interior. Compreende porque Jesus, ao olhar para os escribas e fariseus, diferente daqueles que olhavam e viam alguém com um testemunho exímio, né? Mas o Senhor olhava para eles e via o coração, porque a medição do Senhor começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Deus, em primeiro lugar, busca a realidade espiritual. Ele busca aquilo que está sendo formado dentro. E como consequência, como reflexo da luz, lembra? Acabamos de falar sobre o reflexo da luz, né, que leva um tempo. Podemos aplicar aí. A luz é lançada no nosso interior e então há um reflexo no nosso exterior, né? Mas, irmãos, essa ordem não pode ser invertida, porque senão passa a ser externalismo.
passa a ser algo que nós apenas fazemos à vista dos homens, e o Senhor não tem podido tratar o nosso coração. Então aqui, vou ressaltar para que ninguém distorça, eu não estou dizendo que testemunho não é importante, e não estou dizendo que não faz parte também da nossa vida com o Senhor, muito pelo contrário. Mas a ordem não pode ser invertida. A obra do Senhor é uma obra que começa de dentro para fora. Deus mede de dentro para fora. E a medida do Senhor é o quanto de Cristo há nesse servo, nessa assembleia ou em qualquer outra área que nós poderíamos aplicar. O que importa para o Senhor é o quanto de Cristo está sendo formado em nós. No que diz respeito a uma assembleia, podemos ter movimento, podemos ter música, podemos ter uma boa palavra, podemos ter testemunhos, podemos ter muitas coisas. O Senhor continuará fazendo a pergunta lá de cima: aonde está Cristo? Porque o que importa para o Senhor é o seu Filho, aquele que é o Filho do seu amor. É para isso que o Senhor está se movimentando. Todas as atividades de Deus, não se engane, irmãos, há tanto envolvimento por aí. Todas as atividades de Deus estão ligadas a Cristo. Ele está levando a cabo o seu propósito, que é encher todas as coisas com Cristo e trazer tudo a Ele, porque Ele é o Filho do seu amor. E louvado seja o Senhor, nós como seu corpo temos participação juntamente com Ele. Irmãos, há propósito mais sublime? Será que há algo nessa vida maior do que isso? Será que há? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor corrija o nosso entendimento, o nosso curso de vida, irmãos. Então, vamos procurar ver algumas notas breves aqui, não vou procurar me estender muito, a respeito de alguns versos desse capítulo 41. Observe o verso 1, então. Agora eu vou procurar discorrer no texto, e na medida que os irmãos forem tendo algumas impressões, vão anotando também, né? E possa o Senhor ajudar a todos nós. Então o verso 1 diz assim, apenas a parte A do verso: podes tu, com um anzol, apanhar o crocodilo? Essa expressão aí, podes tu. Perceba que o Senhor está no meio de um desafio a Jó. Ele está meio que desafiando a Jó com perguntas, com estímulos, para que Jó entendesse que ele não pode. Esse trabalho que está sendo realizado em Jó e também em nós, ele só pode ser feito por Deus mesmo. Somente Deus pode abater o soberbo. Somente Deus pode abater a soberba que há em nós. Então, nós não podemos vencer, irmãos, essa soberba. Os outros que nos cercam, nós vimos isso no livro de Jó, os outros que nos cercam não podem vencer a soberba que há em nós. Você percebe que o trabalho dos amigos de Jó, quando nós consideramos, de certa forma, foi uma grande inutilidade, quando olhando do ponto de vista deles, dos amigos de Jó, esperando um resultado. Eles tiveram investidas e os resultados dele foi inútil, porque esse trabalho não poderia ser feito por eles. Sim, Deus de alguma forma usou eles, entende? Mas do ponto de vista dos amigos de Jó, esse trabalho foi uma grande inutilidade. Só Deus pode abater o soberbo. E na medida que nós vamos caminhando com o Senhor, agora tomando isso e aplicando a nós, nós vamos vendo melhor ao Senhor e vendo melhor a nós mesmos. E parece, irmãos, que com relação ao outro, é muito verdade isso de que o nosso movimento natural é inútil. Você já teve essa experiência, irmãos, com o Senhor? Aqui nós não estamos falando, é claro, dos movimentos que nós fazemos, advindos do Senhor. Movimentos que fazemos direcionados pelo Espírito em prol do outro. Não é disso que estou falando. Eu estou falando dos movimentos naturais que nós fazemos com vistas, com a expectativa de mudar o outro. Isso não vai funcionar, isso não vai acontecer. Então o Senhor há de nos ensinar, na medida que nós vamos caminhando com Ele, nesse processo de maturidade espiritual, que em suma, preste atenção, não estou falando que nós não temos papel nisso. Em suma, é Ele mesmo que está tratando com cada um de nós. E isso é verdade com relação à igreja e é verdade também com relação a cada um de nós. Uma coisa está ligada à outra. E por que muitas vezes nós sofremos tanto, irmãos?
Por que nós desanimamos de continuar correndo a carreira cristã com os nossos irmãos? Por quê? Porque ainda há em nós uma expectativa colocada sobre os nossos irmãos. Nós fazemos movimentos, trazemos algum tipo de palavra, e sim, às vezes são palavras direcionadas pelo Senhor, mas às vezes o outro não dá uma resposta, e nós nos frustramos, nós nos desanimamos, nós até mesmo nos colocamos, como muitos, à beira do caminho, e não continuam a percorrer a carreira cristã. Por quê? Porque nós ainda não entendemos que, em suma, é Deus quem está tratando com cada um de nós. Quem está passeando no meio das igrejas? Quem está cuidando dos mensageiros? Quem está trazendo uma palavra pontual sobre cada assembleia? Leia Apocalipse capítulo 1 e 2, os irmãos verão que quem está no meio das 7 igrejas é o Senhor. É Ele quem passeia, é Ele quem fala, é Ele quem trata, é Ele quem edifica, é Ele quem sustenta a sua igreja. E é por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Compreende, irmãos? Então vou trazer aqui novamente. Não estou dizendo que nós não devamos responder ao Senhor naquilo que Ele nos tem falado, tanto com relação a nós quanto com relação ao outro. Não é isso. Se o Senhor nos tem falado, é necessário que haja obediência. Mas é necessário que tenhamos bem colocados em nosso coração que os nossos movimentos naturais, sejam motivados pelo que for, não surtirão efeitos, em suma, porque é Deus mesmo quem pode tratar, só Ele, irmãos. Você acha mesmo que nós de alguma maneira podemos abrir o outro e colocar lá dentro o que nós queremos? Não há essa possibilidade. Nós vimos isso nos amigos de Jó. É Deus mesmo quem faz esse processo. E que nós possamos compreender isso para que não haja frustração, irmãos, e que nós possamos continuar percorrendo a carreira cristã juntos. O irmão Eliezer colocou há um tempo atrás, agora, recente, tenhamos paciência uns com os outros. Paciência não é indiferença. Paciência não é nunca se mover, nunca falar. Com a direção do Espírito, faça, se mova. Mas, irmãos, tenhamos paciência. E aquilo que fizer em obediência ao Senhor, faça, entregue e não crie expectativa. Compreende? Desde que tu tenhas feito o movimento que o Senhor te incumbiu, a responsabilidade é do Senhor e do vaso que recebeu em responder aquilo que ouviu de sua parte. Se os irmãos considerarem isso aos pés do Senhor, muita frustração será tirada do nosso meio. Que o Senhor nos ajude. Então, ainda no verso 1, vamos escolher mais alguma coisa aqui. Parte B agora. Ou lhe travar a língua com uma corda. Então eu gostaria de sublinhar toda essa parte B. Lhe travar a língua com uma corda. Irmãos, quando nós lemos o livro de Jó, certamente uma pergunta passa por nossa cabeça. Quem pode travar a língua deste homem? Não é uma pergunta verdadeira? O tanto que nós ouvimos Jó falar nesse livro, irmãos, 38 capítulos falando sem parar. Quem pode travar a língua desse homem? Sabe qual é a resposta? Só Deus pode travar a língua desse homem. Só Deus pode travar a nossa língua, irmãos. Só Deus. De acordo com Tiago, anotem esse texto para depois considerarem. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Depois os irmãos leiam e possam considerar diante do Senhor. A nossa língua, ela pode ser inflamada ou energizada pela geena, pelo inferno. Então veja que coisa séria, irmãos. A nossa língua, esse pequeno órgão, né? Como diz Tiago, recebendo uma influência maligna do inferno, sendo energizada pelo inferno. Irmãos, por conta da língua, muitos males acontecem em nossa vida. Há uma frase do irmão Christian Shen que eu ouvi e nunca mais esqueci, mas peço ao Senhor que me ajude a experimentar na minha experiência. Ele disse assim: nós deveríamos ser pessoas de palavras raras. Nunca mais esqueci essa frase. Nós deveríamos ser pessoas de palavras raras.
Mas infelizmente, irmãos, isso não é verdade para a maioria de nós. Nós falamos muito e isso acaba nos conduzindo a uma posição diante do Senhor, preste atenção, onde não podemos ouvi-lo, porque lembra que enquanto Jó não colocou a mão na boca, ele não pôde ouvir o Senhor. Enquanto a sua língua, a minha língua, estiver recebendo energia, estiver recebendo influência do inferno, nós nunca vamos ouvir o Senhor. Enquanto nós estivermos falando, o Senhor não falará. Isso é um princípio, irmãos. Enquanto nossa alma não for aquietada, enquanto não colocarmos a mão na boca, o Senhor não falará. Ele vai aguardar até que nós coloquemos tudo para fora. Graças a Deus, porque isso faz parte do processo. Na medida que vamos colocando para fora, vai sendo revelado e o Senhor vai trabalhando, tratando, tirando essa sujeira. Graças a Deus por isso. Mas o princípio não muda. Por isso tenhamos cuidado com o uso da língua. Tenhamos cuidado. Deus leva muito a sério o que nós dizemos. Deus leva muito a sério o que nós dizemos. Então nós não podemos nem ouvir o Senhor, e aqui eu queria fazer uma segunda aplicação da questão da língua, quando nós não travamos a língua, né? A primeira é que nós não ouvimos o Senhor, e a segunda não poderia ser diferente, nós também não ouvimos o próximo. Nós não ouvimos o Senhor no próximo. Compreende? Porque nós também não queremos espiritualizar demais. Que o Senhor fala de diversas maneiras, e uma dessas maneiras é por meio da vida dos nossos irmãos. E nós precisamos aprender a ouvir o Senhor na vida dos irmãos. Uma das características de um soberbo, porque é nesse cenário que o Senhor está tratando, é não ouvir o próximo. É achar que já sabe tudo. E o Senhor está mostrando a Jó que não é bem assim. Que é necessário se calar, que é necessário aprender, que é necessário ter um coração ensinável. Ouvir o Senhor e ouvir o Senhor no próximo. Então veja, irmãos, que o Senhor está confrontando a Jó fortemente. Vou dar mais um passo apenas. Olhem comigo no versículo 8. Vamos ler ele novamente. O Senhor está usando a figura de um crocodilo e falando a Jó para colocar a mão sobre ele, usando uma figura aqui para trazer algo a Jó. Então diz assim: põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais intentarás. O que o Senhor está dizendo aqui? Jó, se você colocar a mão sobre o crocodilo, você nunca mais vai tentar fazer isso. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que Jó ele era intocável por qualquer outro homem. Qualquer outro homem que tentasse colocar a mão sobre Jó é como colocar a mão sobre um crocodilo. Por quê? Porque Jó ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Podemos aplicar de outra forma. Jó tinha um testemunho diante dos homens. Jó era alguém grande. Por isso que quando ele chegava nas praças, quem estava sentado dava lugar para ele. Enquanto ele estava falando e ensinando, ninguém ousava proferir uma palavra. Compreende? Jó era intocável devido à sua integridade, sua retidão. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor. Deus colocou a mão em Jó. E independente se os homens, por conta do nosso sustentar de testemunho, os homens não possam colocar a mão sobre nós, Deus colocará sua mão sobre nós. Ele irá tratar, irmãos. Graças a Deus. Imagine se o Senhor permitisse que nós vivêssemos nossa vida para nós mesmos, egocentradas, em soberba, em orgulho, em altivez. Não seria terrível, irmãos? Isso não é liberdade, isso é escravidão. Isso não é alegria, isso é tristeza. Percebe? Viver para nós mesmos. Devido à linha, vamos continuar mais um pouco. Versículo 11. Versículo 11, nós temos então aquele princípio da colheita, da semeadura e colheita bem expresso aqui. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-me? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Percebe o que o Senhor está querendo dizer a Jó aqui?
e também aos seus amigos, né, que ficaram naquele princípio da semeadura e colheita, e isso foi o que fizeram eles ficar batendo cabeça. O Senhor está dizendo que Ele não está lidando com Jó com base nesse princípio. Nós já dissemos isso no outro momento. É o princípio da filiação que o Senhor está tratando com ele. É porque somos filhos, o Senhor está nos conduzindo a uma maturidade espiritual. O Senhor não nos deixa como bebezinhos. Compreende? Ele nos conduz à maturidade espiritual. Versículo... Não, aqui eu vou parar. Eu vou entrar no assunto da couraça dobrada. E esse assunto penso que nós vamos se estender um pouco mais. Então, devido também a tudo que já nos foi falado nessa noite, eu vou parar aqui. Mas, irmãos, reúna, por favor, o que foi falado até aqui. Penso que já há o suficiente para nós considerarmos aos pés do Senhor, pelo menos por alguns dias. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que Ele possa avançar conosco, que nós possamos chegar ou continuar experimentando, porque maturidade não é um fim, não é um ponto a ser atingido. Maturidade é algo constante. O Senhor vai nos conduzindo, Louvado seja o Senhor. Então que o Senhor possa nos conduzir àquela experiência de agora eu não apenas te ouço, os meus olhos te veem. É isso que o Senhor deseja. Amém? O Senhor possa continuar falando a cada coração, irmãos. Me perdoe, talvez se eu estendi um pouco. Vamos orar. Pai querido, te agradeço, Senhor, porque o Senhor decidiu tratar conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem lançado Tua luz sobre nossas vidas. E Tua luz, sendo lançada, dissipa toda a treva. As trevas não podem permanecer diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque temos descoberto um caminho de vida contigo. Tu és tão bom, Senhor. Nesses 8 anos, Senhor, quanto o Senhor falou a nós. Resgata em nossos corações, Senhor, a alegria. Resgata o brilho nos nossos olhos. A alegria de falar de Tua palavra. Resgate, Senhor. Porque na medida do tempo, que o tempo passa, a tendência é que se torne comum. Vai perdendo o brilho, vai se tornando rotineiro, Senhor. Estar aqui, ouvir Tua palavra, anotar algumas coisas, ir para casa, e assim se resume nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Resgate o melhor amor. Passeie no nosso meio, Senhor. Com Teu bálsamo, Senhor, toque nossas vidas. Refrigera-nos, Senhor. Visita a Tua vinha. O que nós carecemos esses dias finais é de uma visitação contínua do Senhor. Uma visitação vivificadora, Senhor. Torne real Tua palavra para nós, Senhor. Nos ensine que ao contemplar Tua palavra estamos contemplando a Ti mesmo, Senhor. Nos ensine a ver além das letras, Senhor. Dê-nos uma experiência contigo, Senhor. Não nos permita ser enganados por nós mesmos, Senhor. Te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.